Pessoal, tudo bem? Aqui é a Jo da Reflora, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um enfeite de Natal com material reciclável, que no caso é uma embalagem de desodorante Roll-On. Algumas peças que eu fiz para mostrar para vocês e eu vou mostrar para vocês como fazer uma do zero. Então fica comigo até o fim. Então, para começar, você precisa de uma embalagem de desodorante, um estilete, para cortar essa parte que fica a bolinha. Então, eu cortei de um lado e do outro e a bolinha praticamente saiu sozinha. Então, tirando a bolinha, a gente vai furar. Estou usando essa parafusadeira com uma baixa rotação. Não usem uma furadeira grande. Vocês podem fazer isso também com um objeto corrente que dá para furar um prego. Depois de furado, a gente passa o primer, porque como é plástico, a gente tem que passar o primer, tinta a aderir. Eu vou fazer com as cores do arco-íris, então para destacar as cores, pintei essa base de preto. Então a gente se baseia na posição do furo para encontrar o centro, começar a pintar. Então eu tô fazendo aqui um pontilhismo básico com um centro, uma bolinha no centro. Quatro bolinhas cruz. Eu vou fazer carreirinha em pétala, essa coroinha nessas quatro bolinhas em formato de cruz. Seguindo a sequência do arco-íris, né? Depois do amarelo eu uso, faço essas bolinhas verdes. Depois eu uso um boleador bem fininho para puxar, fazer um puxadinho para dentro dessa tinta verde, eu puxo ela em sentido ao centro. Próxima cor é a azul, então eu faço essas bolinhas menores do lado dos pontos verdes. Não vou usar o outro tom de azul e o violeta do arco-íris, então eu já passo direto pro vermelho, seguindo aquela sequência de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul que eu tô usando aqui. Faço essa pétala, essa coroa nos pontos vermelhos também. Depois do laranja eu vou para o amarelo, então eu faço essas bolinhas amarelas. Percebam que eu estou seguindo essa sequência
de pontos que é em cruz ou em X, né? Então, apesar de não ter marcações a lápis, uma pré-marcação, elas é um padrão até que simples de você seguir, não é tão difícil assim. Só procurando colocar, fazer os pontos o mais próximo possível um do outro, sem encostar, sem misturar as tintas. Sigo a sequência de cores, agora usando o azul. E eu deixei secar um pouco para fazer o ponto sobre ponto. Então eu escolhi outras cores ainda dentro dessas mesmas cores, né, para fazer o ponto sobre ponto, que é pontilhar em cima de um ponto que eu já fiz e que já está seco. No ponto sobre ponto, você faz um ponto menor do que o que tem por baixo. Então, você pode fazer quantos você quiser, contanto que vá diminuindo o tamanho dessas bolinhas, o tamanho desses pontos. Bom, eu considero essa face terminada, então eu estou usando essa tampinha aqui para usar como um apoiador da bolinha, para ela não sair rolando, e eu vou pintar o outro lado. Vou usar a mesma paleta de cores, só que eu vou fazer a sequência inversa. Então, ao invés de eu começar com o vermelho, eu vou começar com o azul. Eu comecei fazendo nesse mesmo padrão de cruz e X, mas acaba ficando diferente, eu não fiz a mesma coisa. E deixei um pouco mais acelerado até para não ficar tão cansativo para você que está assistindo. Então, se você quiser ver mais lento, você pode ir nas configurações e alterar a velocidade, tanto para mais lento quanto para mais rápido.
Terminei a pintura, deixei secar e agora eu vou fazer um acabamento brilhante que eu vou passar com esse pincel macio para não deixar marcas. Eu passo esse verniz de um lado só, deixo secar e só depois que estiver seco eu passo do outro lado, para não correr o risco de ficar manchado ou enfim. Essa foi uma peça que eu fiz antes. Eu usei esse fio de silicone, uma fita e essa charneira, esse passante, que eu não sei exatamente qual é o nome dele. E nesse que eu tô fazendo aqui com vocês, eu vou usar esse fio dourado que eu tenho aqui e esse mesmo metalzinho que é essa charneira, esse detalhe, esse passante entremeio. Eu não sei exatamente o nome dessa peça. Mas basicamente eu pego o fio, passo as duas pontas por dentro. Um nozinho para ele ficar preso. Agora que eu uso o furinho que eu fiz lá no começo, passando esse fio para dentro da bolinha, eu usei aqui um boleador para ajudar a empurrar o nozinho para dentro da bolinha. Lá naquele exemplo, aquela bolinha vermelha que mostrei para vocês, eu usei cola quente. Mas aqui eu vou usar essa cola instantânea, mas pode usar qualquer um que você tiver aí. Eu achei a cola quente melhor, né, por ser mais... Porque entrou no furinho. Eu gostei mais de usar a cola quente. Mas se você tiver a cola instantânea, que é mais fácil de ter em casa, você pode usar, que funciona muito bem. Aqui você pode usar a bolinha do jeito que tá, eu acho que ela até já está pronta. Mas eu vou colocar aqui um lacinho com essa fita só para deixar um detalhezinho a mais. Isso, dei um jeitinho aqui no lacinho que tava com uma perninha mais comprida. Tá pronto, que é a minha coleção de bolinhas de Natal. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal, que é uma forma gratuita de você apoiar o trabalho que eu tô fazendo aqui de mostrar essas ideias para vocês. Eu desejo um ótimo Natal, um ótimo fim de ano para você. Tenha muita luz e muita paz para você e para todo o seu entorno. Muito obrigada para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!